Você já reparou que às vezes nós temos tantas mensagens para assistir, tantas mensagens para ouvir que nós não conseguimos acompanhar tudo? Você já percebeu que surgiram muitos novos pregadores, muitas pessoas trazendo exposições da Bíblia, muitas pessoas pregando, muitas pessoas ensinando a palavra de Deus, principalmente aqui na internet? Existem dias que você olha para um conteúdo, olha para o outro e fala: qual que eu vou acompanhar hoje? Qual estudo eu vou meditar hoje? E é óbvio que isso é uma grande bênção. E eu fico muito feliz porque a palavra de Deus está sendo pregada. Agora, será que todos os conteúdos que nos é apresentado são conteúdos vindo da parte do Senhor? Será que todas as pessoas que você assiste são pessoas do Senhor? Será que eu sou uma pessoa do Senhor? Será que eu prego a palavra de Deus? E esse é um questionamento que todo servo do Senhor precisa ter. Por quê, queridos? Porque nós vamos entrar em um período que pessoas com a Bíblia na mão, na verdade nós já entramos nesse período, pessoas com a Bíblia na mão, pessoas que fazem mensagens expositivas, expõem versículos e distorcem aqueles versículos que está sendo ali exposto. E a única maneira de você saber se realmente aquilo vem de Deus, as duas únicas maneiras, na verdade, é primeiro, a mais importante de todas, você precisa conhecer a palavra de Deus. Por que você acha que eu sempre coloco o texto na tela? Você já reparou que eu fico pequenininho na tela e eu coloco o texto cobrindo quase toda a tela? Porque o foco do canal aqui não sou eu. O foco do canal aqui não é falar de mim, não é falar da minha vida pessoal. O foco aqui é a palavra de Deus. Eu amo estar com os irmãos, eu amo, falar de mim e tudo mais. Mas quando nós estamos meditando na palavra de Deus, o foco central precisa ser a palavra de Deus. E eu estou falando isso justamente, queridos, porque nós vamos entrar em um período em que muitos cristãos não vão conseguir discernir se aquilo que está sendo ministrado é realmente da parte do Senhor. Eu falei no vídeo anterior, você precisa ter a sua lâmpada acesa, vida de oração e vida de meditação da palavra de Deus, para que Deus testifique em seu coração. Deus não deixa um servo que medita e que ora. Ele não deixa um servo enganado. Um servo que medita na palavra de Deus e um servo que ora. Você não pode escolher uma das coisas a se fazer. Você tem que orar e meditar. Isso é inegociável. Só que nós vamos entrar em um período em que muitas pessoas não vão enxergar, não vão saber discernir o que está sendo pregado. E existe uma outra maneira de você saber se realmente aquela palavra ela está vindo de uma fonte segura, uma fonte do Senhor. Pessoas que meditam e oram, meditam na palavra e oram, elas conhecem a palavra de Deus. Só que normalmente, queridos, o mensageiro ele deixa grandes indícios de que se realmente ele vem da parte de Deus. E é justamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje, é sobre isso. Como identificar um mensageiro, se ele realmente veio da parte de Deus, porque nem todo mundo que abre a Bíblia realmente é um enviado do Senhor. E infelizmente nós estamos entrando em um período em que as pessoas, elas estão valorizando muito mais o ensino, independente de onde vem aquele ensino, do que propriamente se o mensageiro, ele é um mensageiro do Senhor. Fica comigo aqui até o final do vídeo, porque esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que você está acostumado. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de aprender o máximo possível a respeito da palavra de Deus. Então eu sempre assisti muitos vídeos, sempre estou olhando muito o mesmo versículo, a mesma palavra. E em um determinado dia, eu estava assistindo uma ministração de um rapaz falando a respeito do final dos tempos e alguns acontecimentos políticos. E esse rapaz, ele fazia uma exposição, inclusive ele tinha, eu não sei se ele ainda está no YouTube, mas ele tinha uma visão geopolítica maravilhosa a respeito de quem é o anticristo, a respeito de alguns acontecimentos do final dos tempos, em relação a quem é a Grande Babilônia. Ele tinha ali alguns gráficos que ele apresentava. E aí, queridos, ele começou a falar a respeito de si mesmo. Ele começou a citar muito, porque nós, os profetas, porque nós, aqueles que pregamos, e eu tenho muita dificuldade em relação àqueles que fazem muitas autoafirmações.
Como eu falei, é muito bom você conhecer a outra pessoa que está do lado da tela. As pessoas, eu tenho muita vontade de conhecer os irmãos, as irmãs que mandam mensagem aqui nos comentários, mas a grande questão é que o conteúdo que está sendo exposto não é um conteúdo falando a respeito da minha vida, mas é um conteúdo falando a respeito do único que é digno de honra e de glória, da palavra de Deus que nos leva para o caminho da vida eterna. E esse rapaz, ele começou a falar, e eu, como eu gosto muito de meditar na palavra de Deus, eu mandei uma mensagem para ele, e ele respondeu alguns questionamentos ali, mas eu notei que no decorrer dos vídeos, ele estava falando muito a respeito dele, do dom dele e tudo mais. E hoje, queridos, nesta manhã, eu estou gravando esse vídeo na manhã de um domingo, é por isso que eu até coloquei um terninho aqui, ó. Tô todo despojado, tô todo alegre hoje, né? Porque justamente o que Deus colocou em meu coração é justamente para olharmos para a palavra e não para olharmos para o meu coração. Porque até isso às vezes acontece. Deus, a pessoa cita que Deus colocou algo no coração dela, mas ela só fala da vida dela. E nós vamos ver hoje que na palavra de Deus, aqueles que receberam grandiosíssimas revelações, eles apontavam para o alto. Não vem de mim, vem de Deus. Eles apontavam, é a palavra. Primeiro, vai lá comigo. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, nós vamos ler dos versículos 14 ao 17. E presta bastante atenção, porque nesse momento aqui, José, ele está sendo colocado diante de Faraó. E eu sei que você conhece toda a história. José está sendo colocado diante de Faraó porque ele vai dar ali a interpretação daquele sonho, do famoso sonho de Faraó. Gênesis capítulo 41, dos versículos 14 ao 17, diz assim: Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Queridos, olha a resposta de José, e é nisso que você tem que focar. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Você conseguiu notar aqui, queridos, que lindo isso? Por quê? Porque José, ele poderia ter falado assim: claro, eu interpretei o sonho do copeiro, do padeiro. Estou eu aqui e vou interpretar o seu sonho, Faraó. Quando na realidade, queridos, os verdadeiros servos do Senhor, os verdadeiros mestres, pastores, os verdadeiros profetas, as verdadeiras servas do Senhor, quando elas recebem algo de Deus, é sempre apontando para a palavra e apontando para o Deus verdadeiro. Quando você começa a olhar para um pregador, para uma pessoa que ensina a palavra, e ele faz muito, e ele fica com muitas autoafirmações: eu faço, eu sou, eu vou. Se não é um testemunho que vai edificar a igreja, se não é um testemunho que vai edificar os irmãos, significa, queridos, que esta revelação ela precisa ser avaliada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que toda revelação, não aquele que revela, mas toda revelação, ela precisa ser julgada. Será que aqueles que estão ministrando a palavra de Deus, será que realmente aquela revelação, aquele ensinamento vem do Senhor? Outro detalhe, o pregador, que ele foca muito na revelação, mas ele não demonstra os dons ou o fruto do Espírito. Sabe aquele pregador, aquele mestre, aquela pessoa que está ensinando no YouTube, mas não tem paciência, é intolerante, você está acompanhando ele há 1 ano, há 2 anos, e você não vê o desenvolvimento do fruto da paciência, da bondade, da longanimidade. Nós somos todos pecadores, mas você, como cristão, tem a obrigação de mudar todos os anos, de mudar todos os dias. Passou 2 anos, você está acompanhando ali o irmão e ele continua impaciente, ele continua mal educado. O que isso significa, queridos? Que nós temos que olhar. Primeiro, nós temos que conhecer a palavra. Segundo, nós temos que olhar para onde o pregador está apontando, para onde aquele que está ensinando está apontando. José, ele apontou: não, Faraó, eu não tenho nada, é Deus que me deu a revelação, e Deus vai te dar a revelação, Faraó. Então, aquele que ensina a palavra, ele aponta para Deus. Aquele que tem a revelação, aquele que tem o ensino, ele tem que apontar para Deus. E nós vemos essa mesma atitude no profeta Daniel. Vai lá comigo em Daniel capítulo 2, nós vamos ler aqui dos versículos 27 até o versículo 30, que diz assim: Respondeu Daniel na presença do rei e disse:
O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. E aqui nesse ponto Daniel poderia dizer, mas eu tenho, lembra? Deus dá um sonho a Nabucodonosor. Ele fica perturbado por causa daquele sonho. E mais uma vez Deus levanta um servo dele para trazer a revelação. Quando esse versículo 27 está aí na tela dizendo, Daniel disse, olha, ninguém pode revelar, nenhum desses seus magos, ninguém pode revelar. E ele poderia dizer, mas eu posso revelar. Eu sou profeta. Irmãos, nós vemos isso. Queridos, nós vemos isso. A pessoa, ela se autoafirma demais. Eu sou, eu fui. Eu sou o pastor fulano de tal. Pessoas que exigem ser chamadas pelo título. É muito bom o reconhecimento. Eu quero ser reconhecido, mas a revelação, ela vem de Deus. E nós precisamos entender que nós somos ferramentas do Senhor. Todo o ensino, toda a pregação, toda a ministração, ela tem que apontar para a palavra de Deus e apontar para Cristo. Olha só o versículo 28. Olha o que Daniel diz. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Vamos ficar por aqui no versículo 28. E aqui ele continua falando, né? Ele dá ali a revelação para Nabucodonosor. Mas qual que é o foco aqui? O foco aqui é que Daniel ele recebe essa revelação, inclusive eu acabei de ler para você, revelação do final dos tempos, para os últimos dias. E ele bem que poderia ter se engrandecido, olha, eu revelo, Deus me dá revelações. Quando na realidade ele fala, não, é um Deus que está no céu. Quando você estiver acompanhando um estudo, quando você estiver acompanhando uma ministração, saiba que é muito importante o ministro, o pregador, a pregadora estar apontando para a palavra de Deus e para Cristo. O foco da mensagem é a palavra, o foco da mensagem é Cristo. E nós não podemos, queridos, estar acompanhando pessoas que as mensagens são baseadas em autoafirmações. É bom contar testemunho, nós precisamos falar a respeito do que Deus tem feito em nossas vidas, mas até o que Deus tem feito em nossas vidas tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus. E às vezes você vê aí as mensagens com autoafirmações levando pessoas a se autoafirmarem também. As famosas pregações coachings, por exemplo. Existem pessoas que elas querem ter os seus egos amaciados. E quando na realidade Deus está dizendo, não, aponte para a palavra. As pessoas que estão assistindo têm que olhar para a palavra. As pessoas que estão assistindo, elas precisam olhar para Cristo. Agora, o mensageiro, ele precisa dar bom testemunho. E aqui entra em um ponto, em uma linha muito tênue, porque o mensageiro, a mensagem dele aponta para Cristo, mas ele precisa dar bom testemunho. E eu falei em vídeos anteriores a respeito do fruto do Espírito. Deus estará trabalhando o fruto do Espírito em nossas vidas para que sejamos iluminados e tomados pelo Espírito do Senhor. As 7 lâmpadas só serão acesas quando você tiver vida de oração, vida de meditação e quando você estiver congregando, permitindo que o fruto do Espírito se desenvolva em sua vida. Quantos pregadores independentes abriram um canal no YouTube e de repente decidiram que são profetas? E aqueles que não oram, que não meditam na palavra, aqueles que não conseguem identificar essas coisas, estão sendo levados para o matadouro. Porque quando chegar o período difícil, e nós não estamos longe disso, essas pessoas que seguem esses mensageiros são pessoas que vão perecer. A autoafirmação, eu revelo, eu faço, eu aconteço. Não. A mensagem, a palavra que é falada tem que apontar para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras e tem que apontar para Jesus Cristo. Agora, vai lá comigo em Apocalipse, queridos. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Olha só, queridos. O livro da revelação, o livro que descortina as revelações para nós, o livro que abre os selos para as revelações para as nossas vidas, neste período que nós estamos entrando, é um livro que é uma revelação que veio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai trazer essa revelação para nós. As revelações não são nossas. Nós somos apenas ferramentas do Senhor. Outro detalhe, olha o versículo continua falando aí, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele
Enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João recebe aquela revelação e João transmite esta revelação. Olha o versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a todo o que viu. Você notou qual que é o foco da revelação? Primeiro, a revelação ela vem de Jesus Cristo. Só que essa revelação é para atestar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E por que que o pregador, ele abre uma live e ele fica ali adivinhando o CPF? Por que que o pregador, ele abre uma live e fica pedindo pix dizendo, olha, vejo, eis que vos digo, eu vejo uma chave. Você consegue perceber que isso não orna? Você consegue perceber que não faz sentido nenhum? Que as coisas que estão acontecendo não condiz com o que a palavra de Deus e o que o nosso Deus espera de nós? Continua aí. Olha o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Você precisa ler a palavra, não fique somente com aquilo que eu estou falando aqui. E você precisa ouvir as palavras da profecia e guardam. Quando ele fala de guardar as palavras da profecia, ele está falando sobre meditar. E entenda, queridos, uma leitura corrida, ainda que seja uma bênção, mas não te faz guardar a palavra de Deus. Conversa com a maior parte das pessoas que fizeram leituras corridas. Pergunta para ela a respeito de qualquer coisa. São poucas coisas. E geralmente, queridos, aquelas que guardam as palavras no seu coração, elas sempre estão falando dessa mesma palavra que elas guardaram. Há poucas horas eu conversei com uma senhora de 80 e poucos anos, acho que 86 anos, e ela não sabia falar muito bem, mas ela sempre estava ali citando um versículo que ela guardou no coração dela. O poder de meditar na palavra de Deus para que você não seja enganado. Então, a palavra de Deus tem que testificar de Jesus Cristo, nós precisamos ler, ouvir, você está ouvindo agora a palavra de Deus, e você precisa guardar esta palavra. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mais uma vez, ele está dizendo, o tempo está próximo. Se ele estava dizendo na época de João que o tempo está próximo, imagine no período que nós estamos vivendo. Então, toda a mensagem pregada, ela precisa o quê? Ela precisa apontar para Jesus Cristo. Por quê, queridos? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vai lá comigo, Apocalipse capítulo 19, no versículo 10. Olha só, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João falando a respeito do anjo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Primeira coisa, você precisa manter o testemunho de Jesus. O que é manter o testemunho de Jesus? Com sua vida e com suas palavras, você tem que parecer um servo do Senhor. Você vive de uma maneira, porque aqui a testemunha ou testemunho vem da raiz da palavra grega mártir. Mártir não é somente aquele que morre por causa de Jesus, morre por uma causa. O mártir é também aquele que com a sua própria vida dá testemunho daquela causa. Um mártir não é somente aquele que morre, mas é aquele que com sua própria vida dá testemunho daquela causa. Quando ele diz assim, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os anjos trabalham para aqueles que testemunham de Jesus e não testemunham a respeito da própria vida. Outro detalhe é que ele diz, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia? É aquilo que dá fôlego, é aquilo que faz a profecia se mover. O espírito da profecia é aquilo que dá poder ao discurso que está sendo dado. O meu discurso aqui, ele só tem poder por causa do Espírito do Senhor que testifica essas coisas. É por isso, queridos, que nós precisamos ver a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada, ela precisa ter o foco na própria palavra, nas Sagradas Escrituras, e precisa ter o foco no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não tenho mais tempo para falar, porque o vídeo já ficou longo, mas eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que você estiver acompanhando uma mensagem, lembre-se disso. Primeiro, saiba se a palavra está sendo pregada com fidelidade. Segundo, o ministro, aquele que ensina, o mestre, o pastor, a pregadora famosa, o que ela faz? Ela fica falando dela mesma ou ela aponta para a palavra e aponta para Jesus? Porque tudo foi feito para ele.
Tudo é por Ele. Tudo foi feito para Ele. Para o nosso Senhor Jesus Cristo são todas as coisas. E quando o pregador, ele fica com muito autoafirmação, e quando o pregador, ele não deixa Deus trabalhar no coração dele, em breve, se a fonte ainda não é uma fonte amarga, em breve aquele ministro, aquele pregador se tornará uma fonte amarga. Pelo fruto o reconhecereis. Como que eu conheço uma árvore? Todos nós somos árvores do Senhor. Ou você está plantado junto a rios, ou você está plantado aos rios daquele ribeiro, ou você está plantado naquelas correntes do ribeiro, ou você não está plantado em Deus. O pregador que não está plantado em Deus, ele tem muitas folhas. Ele é folhudo, ele parece bonito, tem um bom discurso. Mas o pregador, a ministra, a serva do Senhor que ensina a palavra, ela deixa Deus trabalhar no coração dela. Um pregador sem paciência, um pregador mal educado, um pregador que não deixa o fruto do Espírito se desenvolver no coração dele, esse é um pregador que em breve se tornará uma fonte amarga. Preste bastante atenção em quem você tem acompanhado, porque todo ministro, assim como as revelações foram dadas a José, assim como as revelações foram dadas a Daniel, e nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, as revelações, os ensinos, precisam apontar para a palavra de Deus e para Cristo. Bom, finalizamos aqui mais uma vez essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.